Olá! Tudo bem com você? Hoje no Cada Dia a gente tem uma meditação muito gostosa para o seu coração. Você crê? Todo mundo crê, não é? Todo mundo crê em várias coisas, crê até em Deus. Mas a pergunta é, você tem fé? Porque não basta só crer. É importante a gente viver pela fé. A gente demonstrar aquilo que crê através de passos de fé. Eu estava meditando e lembrando da palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Quando o Senhor pediu aos discípulos que fossem para o barco e eles tinham que atravessar a outra margem, lá no mar de Tiberíades. E de repente, no meio da embarcação, Jesus falou, vocês vão na frente, eu vou depois. Se levantou uma tempestade daquelas. Mais ou menos quando acontece com a nossa vida, não é? Ele nos dá uma direção, olha, meu filho, minha filha, faça isso, eu estou com você. Aí você vai, mas tem hora que a gente se sente até sozinho. Será que o Senhor veio comigo mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu estou confiando? Será que eu estou no comando? E diz a palavra de Deus que Pedro, um dos discípulos mais ousados, estava em dúvida, ficou aflito junto com os outros discípulos, porque o barco estava quase virando, uma tempestade em Tiberíades, um susto daqueles. E olha só, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Tudo que ele te manda fazer, tudo que ele te orienta a fazer, ele diz, vai que eu estou com você, ele nunca te deixa sozinho. Ainda que o mar fique revolto, ainda que as ondas se levantem, ele não vai te deixar sozinho nessa. Ele vai te socorrer. É a grande mensagem que eu pego aqui nesse texto. E depois ele fala, e os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamavam, é um fantasma, todos com medo gritaram. Porque, gente, imagina, não dava para ver direito, era noite, uma tempestade, eles estão vendo um ser andando em cima das águas, um fantasma, pavor, medo, interrogações, parece bom demais para ser verdade, não é? Mas nada menos do que a pessoa mais poderosa da terra estava ali para socorrer os seus filhos, o Senhor Jesus, poderoso sobre as águas, aquele que é Senhor de tudo, estava andando sobre aquelas águas para socorrer os seus filhos. E nesta hora Pedro ficou tenso junto com os outros e o Senhor imediatamente, Jesus, disse, tenham bom ânimo, sou eu, não temam, sou eu que vim socorrer vocês, não tenham medo, confiem em mim, tá tudo bem, tudo vai terminar bem. E então Pedro, disse ele, respondendo Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Que conexão gloriosa tinha Pedro com o Mestre. Pedro focou no Senhor e falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu me lanço, eu vou. E o Senhor disse, pode vir Pedro, sou eu mesmo. E naquela hora Pedro não olhou para vento, não olhou para tempestade, não olhou fixamente para a fé daquele que falou. Ele conhecia, ele andava com Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele focou. Meus queridos, quando a gente põe o foco na pessoa do Senhor, quando a gente pede para Jesus ir na frente, quando a gente confia nele, não tem errada. A gente também anda no sobrenatural, a gente também anda sobre as águas. Porém, Pedro aqui estava começando nesse caminho de crer e ter fé.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Tremendo, né? Foi na hora imediata que ele tirou os olhos do Senhor. Ele reparou que tinha em volta dele. Quando você tira os olhos do Senhor, você começa a reparar: puxa, a minha conta bancária, eu não vou conseguir sobreviver esse mês. Nossa, essa doença, essa enfermidade, eu não vou conseguir vencer. Ai, o meu filho está doente. Ai, a minha filha. Então você começa a ver a tempestade e você tira os olhos da pessoa mais maravilhosa e poderosa da terra. E nessa hora, assim como Pedro, a gente afunda. A gente afunda no medo, a gente afunda no natural, a gente tira os olhos do sobrenatural e volta para a vidinha de sempre. Desce o nível e não tem mais fé. E aí o Senhor segurou Pedro e ministrou a vida dele. Há outras lições tinham que acontecer para que lá na frente esse mesmo Pedro, depois do Senhor Jesus morrer na cruz e ressuscitar, Pedro, que homem foi Pedro? Agora Pedro não afundava mais. Pedro olhava firmemente para o Senhor e através de Pedro até a sombra dele curava, porque agora ele aprendeu a andar pela fé. Medita nisso comigo. Deus está nos chamando para andar pela fé. Crê, ele cria que era o Senhor, mas os passos de fé que ele deu o levou sobre as águas. Quando ele abaixou a fé dele, ele afundou. Não abaixe a sua fé. Olhe sempre para aquele que pode. Deus te abençoe. Guarda no teu coração essa palavra e se edificou, manda para alguém que você ama. Tá bom? Deus te abençoe. Fique firme na fé. Tchau.